muito boa noite. Quero desejar que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam abundantemente nos vossos corações. Muito bom estarmos juntos novamente nesse tempo de ajuntamento, neste meio de semana, neste culto da quarta, para adorar ao nosso Deus. Adorar através dos momentos de oração, através dos louvores, através da meditação da palavra de Deus, enfim, estarmos expressando a nossa adoração ao nosso Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos para esse tempo. Seja bem-vindo você também que, quem sabe, está nos vendo pela primeira vez e que você esteja muito encantado com a palavra de Deus. De maneira muito reverente, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso para adorá-lo com cânticos, adorá-lo com aclamações, com intercessões e também e principalmente com o exame da sua palavra. Seja bem-vindo você que também nos acompanha pela primeira vez. Nos reunimos aos domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã, logo depois o nosso estudo da Palavra de Deus, e depois nos reunimos também à noite, às 18h30. Nós entendemos que o domingo não é nosso, o domingo todinho reservado para o nosso Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Não que nós não façamos isso durante toda a semana, não, mas nós reservamos o domingo para focarmos as nossas atenções especificamente nas coisas do reino de Deus. Portanto, nós damos as boas-vindas a você e convidamos para que você possa estar conosco também aos domingos. Vamos nos conhecer. Você está nos conhecendo, mas nós não o conhecemos ainda. Você que nos acompanha pela primeira vez. Você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado às quartas-feiras. Tem percebido o quanto temos crescido na palavra. O quanto temos crescido na meditação dessa revelação maravilhosa de Deus. E também a oportunidade de nós estarmos intercedendo, agradecendo a Deus pelas bênçãos e intercedendo por tantos que precisa tanto das nossas orações. Não nos esqueçamos que a oração no justo pode muito em seus efeitos. E é isso que nós fazemos também às quartas-feiras. Fazemos aos domingos também, mas nós chamamos os cultos da quarta de culto de oração e estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, meditação na sua palavra. Portanto, sejam bem-vindos e que o Senhor nos abençoe cada vez mais com a sua presença. Nós vamos orar agora e logo depois nós estaremos ouvindo um louvor e depois para o nosso momento de intercessão. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos nos encontrar novamente neste meio de semana, num final de um dia, quase num final de um dia, podendo perceber como o Senhor foi maravilhoso em nos dar vida até agora. Como o Senhor foi maravilhoso em nos dar esse sentimento de desejarmos estar na Tua presença. E nós fazemos isso neste culto. São os momentos em que nos encontramos, os momentos em que nós nos juntamos, para que juntinhos possamos expressar a nossa adoração ao Senhor. Podemos fazer isso em todos os momentos da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Mas, quando nos encontramos como igreja, nesse juntamento, quer seja presencial, quer seja remoto, nós damos um viés muito eclesiástico para esse nosso tempo, para esse nosso encontro. É a tua igreja reunida para adorá-lo. Estende as tuas mãos sobre a nossa vida, estende as tuas mãos sobre tudo que haveremos de fazer esta noite.
É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse é o nosso momento de intercessão. A palavra de Deus nos estimula a estarmos orando uns pelos outros. Ela nos estimula a estar preocupados com o bem-estar, preocupados com o bem-estar físico, o bem-estar espiritual, o bem-estar emocional. É uma manifestação de amor este. E nós precisamos de oração sempre. Então, os momentos de intercessão, eles são muito, muito necessários. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a palavra também diz: orai continuamente, orai sem cessar. Hoje, o foco das nossas atenções está na irmã Gena.
A irmã Gena, a mamãe do Elcio, da Silvia, continua no hospital, o estado dela inspira muito cuidado. Fez 92 anos, aniversariou domingo, e o Elcio antes de ontem, na segunda-feira. Mas ela precisa das nossas orações, que o Senhor esteja cuidando dela ali, que o Senhor esteja afofando a sua cama, que o Senhor esteja minimizando as suas dores, e que o Senhor esteja cuidando dos médicos que cuidam dela. A nossa dependência, claro, é dos médicos, tem um grau de dependência, nós esperamos sim os médicos, dos enfermeiros, dos remédios, das terapias, enfim, mas nós precisamos da ação de Deus. Vamos orar pela irmã Gena e representando a irmã Gena todos aqueles pedidos que têm a ver com problemas na área da saúde. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com o seu corpo dando sinais de muita fragilidade, a ponto de estarem internadas em um hospital. Por isso, nós devemos orar por esses pedidos de maneira intensa. Afinal de contas, hoje são elas que precisam de nós. Amanhã, quem sabe, somos nós que precisamos dessas orações. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos do Teu trono de graças, em nome do Senhor Jesus. Nós entendemos que nós não somos competentes para nos aproximar do Teu trono de graças por nós mesmos, levando em conta as nossas capacitações. Nós não somos capazes, absolutamente, de nos aproximar do Senhor. O Senhor é santo, nós somos pecadores. O Senhor é perfeito, nós somos imperfeitos. O Senhor é pleno em sabedoria, nós temos muita dificuldade de compreender as coisas. Por isso, nós nos alegramos em, mesmo assim, podermos nos aproximar do Teu trono de graças, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Jesus abriu esse acesso. Jesus rasgou o véu que permite que cada um de nós possa entrar no lugar santo dos santos, no Teu trono de graças, para interceder, para pedir, para agradecer, e é isso que estamos fazendo agora. Intercedemos, ó Deus, pela irmã Gena, por essa internação ali no hospital, pelo tratamento que ela está recebendo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia dela e esteja afofando a sua cama ali, que ela esteja confortável em todos os sentidos, confortável ali naquele leito de hospital. Cuida, ó Deus, do seu estado físico. Te pedimos também pelos familiares, pelos seus queridos, especialmente pelo Elcio e pela Silvia, que ficam em tremenda expectativa por conta dessa internação, por conta desse estado de internação, essa situação na área da saúde da irmã Gena. Pedimos, ó Deus, que eles possam estar sentindo a Tua presença e confiando de todas as coisas que o Senhor faz são boas. Todas as coisas que o Senhor permite são adequadas. Que nós possamos estar entendendo cada movimento dos tempos nessa direção. Te pedimos por outros pedidos também, outras situações de doença, situações de fragilidade intensa, forte, significativa na área da saúde, crendo que o Senhor pode curar, o Senhor pode restabelecer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso nós te pedimos, estende as Tuas mãos sobre os Teus filhos, estende as Tuas mãos sobre este povo que
que se chama pelo teu nome. Estenda as tuas mãos sobre aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesta noite sobre o amor de Deus e o amor a Deus. Quando nós falamos em amor, nós falamos em amor da nossa perspectiva, nós falamos em amor da perspectiva de Deus, nós falamos no amor de Deus, mas nós não podemos tirar do foco das nossas atenções que também existe o nosso amor a Deus. O que é o amor de Deus? E como se manifesta esse amor de Deus? Levando em conta esse amor de Deus e como ele se manifesta, como nós devemos manifestar o nosso amor a Ele. Então são duas questões que eu gostaria de refletir um pouquinho com você esta noite, no que se refere ao amor de Deus e o amor a Deus. E precisamos realmente nesse ano de 2024 aprender a amar. Então, o título dessa mensagem, dessa reflexão poderia ser Aprendendo a Amar em 2024. Eu tenho certeza que precisamos aprender a amar. Deus requer isso de nós. E quanto mais nós aprendemos a amar, tanto mais nós estaremos em sintonia com o nosso Deus, porque isso é o que Ele requer de nós. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. O que mais se destaca, esse é o centro dos evangelhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo, vamos dizer assim. Mas nós temos outros textos, como por exemplo, um texto de João, não do Evangelho de João, mas da carta do apóstolo João, ali na sua primeira carta, no capítulo 4, primeira carta de João, no capítulo 4, e aí alguns versículos que nós vamos destacar, porque todos os 21 versículos desse capítulo dá a tônica desse amor. Mas ele diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E mais à frente um pouco, ele vem dizendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Ele está associando as duas coisas de maneira muito intensa. Essa percepção de quem é de Deus e os reflexos de quem é de Deus. Por isso aqui no versículo 7, ele começa dizendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Texto precioso, juntamente com João 3,16. Mas há outros textos. Precisamos ter vamos dizer assim, cercar
o assunto com alguns textos que se destacam em relação a esse amor. Vamos ver um outro? Agora o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 12. Pensando alguns, ok? Existem muitos versículos sobre isso, mas eu estou pensando alguns. João capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros como eu vos amei. É muito interessante essa segunda parte do versículo, porque ele diz, assim como ele amou. Então nós vemos aí uma questão de imitação. Primeiro, ele diz que nós devêssemos amar uns aos outros, a fim de imitá-lo, assim como eu vos amei. E com isso nós vemos dois outros, ali no capítulo 13 do Evangelho de João, que o aspecto de seguir o exemplo é um aspecto extremamente importante. Quando ele estava ali, naquele momento em que lavava os pés, estava para lavar os pés dos discípulos e lavando os pés dos discípulos, ele disse assim: eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também. Focando aí as nossas atenções na questão do exemplo. Jesus deu o exemplo. E assim nós vamos pegar a ideia de que Deus nos amou na pessoa de Jesus, para que fossem exemplos para nós. Isso já tem muito a ver com como nós vamos manifestar o amor que Deus quer que nós manifestemos. Um outro texto mais está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, mostrando a questão da imitação também. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós vemos aí mais um aspecto, além do amor que Deus requer que nós nos envolvemos, que nós estejamos nos envolvendo, a questão de ser imitadores dele e a questão de se entregar como ele se entregou, como oferta e sacrifício vivo. Então nós vemos alguns textos muito fortes que falam sobre o amor de Deus e o que Deus requer de nós em termos desse grande amor manifesto. E finalmente aquele famoso texto ali de Mateus 22, 36 a 40, quando os líderes judaicos, os líderes judeus, perguntaram qual seria o maior mandamento. Eles tinham em mente lá os cerca de 613, 615 mandamentos que pautavam as suas vidas. Cerca de 600 e poucos mandamentos. E eles, de maneira muito sutil, eles eram muito espertos e querendo pegar Jesus em algum deslize, perguntaram qual é o maior, então, desses todos. É como se eles estivessem dizendo assim, desses todos, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: ame o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Refletindo o texto do Antigo Testamento lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio no capítulo 6, mostrando exatamente isso. Olha, o maior mandamento é que você ame a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Então, nós vemos aí alguns textos maravilhosos. Por que é muito importante que nós estejamos visualizando isso e nos apegando e tentando entender esse amor de Deus e tentando aprender de Deus como manifestar esse amor? Porque em termos de
de reflexão humana, nós entendemos o amor, quem sabe, como um sentimento puro que habita no nosso coração. Mas existem outras formas aí. Existem outras formas que o ser humano entende, possa estar entendendo esse amor. Como, por exemplo, que o amor é um sentimento desprovido de interesses, sejam eles quais forem. Platão diz que o amor era algo essencialmente puro, desprovido de qualquer paixão, porquanto essas são essencialmente cegas, materiais e efêmeras. Enfim, para Platão, o amor nesse nível está somente no mundo das ideias. Mas existem outras questões que precisamos avaliar aí, até porque existem várias palavras no grego para representar o amor. Eu quero dizer algumas delas, só para nossa compreensão. No grego, que é a linguagem, que é o idioma utilizado no Novo Testamento para sua escrita, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, existem várias palavras para caracterizar o amor, várias delas, cerca de 7, mas nós queremos mencionar aqui 4. Amor é muito vago. Amor, essa palavrinha de 5 letras, serve para várias situações. É a palavra amor. Essa é uma das dificuldades de nós entendermos o amor. No grego, existem pelo menos 4, biblicamente falando. Um é o amor eros, que vem o conhecido erotismo, erótico, é o amor erótico, é aquele amor ligado ao sexo, ligado às relações sexuais, ligados ao prazer sexual. Esse é o amor eros. Então, lá no grego, quando aparecia eros, era amor, mas era amor com esse viés. Tinha um outro que era stérgio, ou storgel, que é o amor mais relacionado ao amor familiar. É o amor do esposo para com a esposa, não o amor erótico, não o amor de prazer sexual, mas o amor familiar. É o amor de pais para filhos, de filhos para pais. Veja, tem um grau mais profundo aí de amor do que o amor eros. O amor eros é um amor muito interesseiro. Muito interesseiro. Tem a ver com prazer. O amor storgel tem a ver com essa relação intensa familiar. E sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos o que significa isso, porque todos nós temos família e amamos demais os nossos queridos. Amamos demais nosso esposo, nossa esposa, ou pelo menos deveríamos amar, não é? Os nossos filhos em relação aos pais. Mas existe também o amor filéu. Filéu é uma outra palavra para representar amor. Então, quando aparecia lá nos escritos gregos filéu, ele estava se referindo ao amor, mas é um amor que tem a ver com uma consideração, uma afetuosa consideração de amizade. É gostar de alguém, se simpatizar com alguém. E a partir disto, ter uma boa proximidade com esse alguém. É um amor que tem a ver e que se liga muito ao amor filantrópico. O amor filantrópico também vai nessa direção. Mas é uma afetuosa consideração. Uma afetuosa consideração para com as necessidades alheias, por exemplo. É um tipo de amor. É um tipo de amor. Mas existe uma outra palavra que também é amor quando escrita. É o amor ágape ou agapau, que é o amor perfeito. É o amor elevado e que é usado para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Aqui a palavra amor, ela não é usada nem filéu, nem estorgel, nem eros, é usado o amor ágape, o amor ágapa, o amor perfeito de Deus. Então, quando nós olhamos dessa perspectiva, nem todo amor é o amor que Deus requer de nós. Nem todo amor que nós conceituamos culturalmente em nossa sociedade representa aquele amor que Deus direcionou para nós ao nos salvar. O amor que Deus direcionou para nós para nos salvar é o amor ágape, é o amor perfeito. Lá no Antigo Testamento essa palavra era hesed, era o amor perfeito, o amor dado por Deus, é um amor que partia do coração de Deus. Então, levando em conta isto, vamos aí tentar entender um pouco, depois desse momento introdutório, o amor de Deus, como é expresso. É muito importante nós entendermos como é expresso o amor de Deus, porque isso vai nos dar pistas importantes, vai nos dar elementos importantes para entender como Deus quer que o amemos, como Deus quer que manifestemos amor, como Deus quer que nós trabalhemos 1 João 4, por exemplo, para entendermos um pouquinho mais o que a Bíblia diz a respeito do amor, quanto ao que Ele quer de cada um de nós. Vamos tentar entender um pouco essa questão do amor de Deus, muito básico, muito importante. Vamos lá? Quais são alguns elementos? O primeiro deles é que Deus coloca à nossa disposição incontáveis bênçãos naturais, muitas bênçãos naturais. Isso não foi expresso em palavras, isso foi expresso em ação, que aliás é a grande característica do amor de Deus. Então, se nós quisermos estar afinados em relação ao que Deus requer de nós, em relação ao amor, é que nós não entendamos amor como sentimento. Não é aquele amor que culturalmente entendemos, é um amor que nasce no profundo do nosso coração. Não, é aquele manifesto em ação. E foi exatamente isso que Deus fez, faz, e enquanto nós vivermos nessa dimensão de tempo e espaço, Ele há de continuar fazendo. Por quê? Porque o sol nasce para bons e maus, como diz a palavra de Deus ali no Salmo 145, aliás, desculpe, em Mateus no capítulo 5, versículo 43 a 45, quando ele diz que nós orássemos pelos nossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Essa manifestação prática do amor de Deus, de nos direcionar bênçãos incontáveis, é a grande demonstração do seu amor. Então, o amor de Deus tem a ver com as bênçãos que Ele direciona para nós. O cuidado que Deus tem em relação à criação, as coisas como acontecem, como nós vimos aí em Mateus 5, 43 a 45. E depois, no que diz Salmo 145, ali a partir do versículo 14, que diz: o Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Olha só, o Senhor é bom para todos. O Senhor não é bom só para alguns. O Senhor é bom para todos. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Tem compaixão de todas as suas obras. O ser humano é obra dele. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, o salmista diz, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. O sol, a chuva, vem para que tenhamos mantimento.
Aquele mantimento que compramos no mercado e que não percebemos a ação benéfica de Deus, porque nós não vivemos a experiência do agricultor que é esperar ansiosamente a chuva, como nós temos dito com frequência. Então, esse cuidado de Deus em relação à sua criação, esse cuidado de Deus em relação ao microcosmo, em relação ao nosso interior, ao que somos nós, no mais íntimo, no mais profundo, no mais complexo que somos nós, e no macrocosmo. Esse macrocosmo que o ser humano conhece tão pouco, mas tudo isso é para a glória de Deus. Não é para que o homem desfrute, é para a glória dele. Por isso é que nós não precisamos ter a dimensão absoluta e plena de todo o universo, e mesmo porque nós não vamos conseguir nunca. Nunca. Então o nosso Deus é um Deus que cuida da sua criação. Mas além disso, Ele cuida de nós em relação à nossa situação espiritual. Ele nos leva à salvação. Ou seja, Ele nos supre materialmente e Ele nos supre espiritualmente. O ser humano, como todos sabemos, está afastado de Deus. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, ele não discerne os projetos de Deus, ele não discerne os planos de Deus, ele não discerne o que Deus requer dele. Por isso, é necessário a aproximação de Deus através da fé, da confiança. Por isso que o justo deve viver a partir disso. Sabemos das bênçãos de Deus, mesmo nos momentos de sofrimento. Do ponto de vista humano, nós não entendemos, mas o justo viverá pela fé. Deus é bom. Deus é bom em todas as situações. Ele nos reconciliou com Ele primeiro. Essa foi a maior manifestação do amor de Deus. O amor de Deus pleno não se deu e não se dá pela provisão material, e sim pela provisão espiritual, que Ele direciona a todos aqueles que o recebem. A salvação em Cristo Jesus é graça de Deus. O ser humano não poderia comprar isso. O ser humano não poderia se aproximar de Deus para sequer pedir isto. O homem só consegue pedir alguma coisa semelhante a isso quando Deus lhe dá um lampejo para que ele receba isto como verdade, para que ele creia que Jesus é aquele que o reconcilia. Então, essa é a maior manifestação de amor de Deus. Ele não disse que nos ama porque Ele se preocupa com a nossa vida espiritual. Ele fez-se como um de nós, carregando os nossos pecados. Isso é ação. Ele se fez como um de nós, a ação de encarnar-se. Ele se fez um de nós, cresceu e se submeteu à morte de cruz, ação, para que cada um de nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa é a maior declaração e demonstração de amor. Com isso ele afasta de nós a ira de Deus, que é um dos aspectos do seu amor. Ele tira dos nossos ombros, da nossa cabeça, a ira de Deus e coloca sobre os seus próprios ombros. Sobre os seus próprios ombros. Aquele momento de cruz, Pai, por que me desamparaste, tem a ver com isto. Estava sobre os ombros de Jesus, homem, todos os pecados do ser humano. Então ele afasta a ira de Deus sobre nós. Foi o que o apóstolo João diz ali em sua primeira carta, não é? No versículo 9 e 10 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nós vivemos espiritualmente falando por causa de Cristo Jesus. Nisto está o amor. Não que
nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, afastamento, aplacamento da ira de Deus como oferta de um presente. Isso significa propiciação, é afastamento ou aplacamento de uma ira pela oferta de um presente. Então ele se fez presente, não presente no sentido de estar, mas ele se fez dádiva, ele se deu para que nós pudéssemos ter a ira tirada de sobre nós. E se ofereceu, se entregando por nós. É nesse sentido que nós já começamos a pensar no amor manifesto por nós em relação a esse Deus. Quando ele diz, sede meus imitadores, como filhos, sede imitadores de Deus. Aliás, Efésios 5:2, sede imitadores de Deus como filhos amados. É como se ele já estivesse dizendo assim para nós, olha, me imitem nessa manifestação de amor. Sede, pois, imitadores de Deus, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Enfocando aí a questão de se entregar por nós, como ação, a questão de se entregar como oferta e sacrifício a Deus, e voltando lá para o início do versículo, para sermos imitadores dele, imitadores de Deus nessa ação. E é aí que nós precisamos trabalhar o nosso amor a Deus. O amor de Deus é patente, o amor de Deus é claro. Pudemos ver nessas rápidas abordagens que nós vimos. Mas como nós manifestaremos o amor a Deus como resposta a esse amor expresso por Ele? É uma boa pergunta. Como? Como nós expressaremos esse amor a Deus em resposta a esse grande amor de Deus? E é isso que nós vamos ver agora em algumas poucas abordagens. Vamos ver? Nós precisamos entender a necessidade dessa resposta. Nós nunca poderíamos responder a Deus se Ele não tivesse nos amado primeiro. Nós nunca poderíamos amá-lo se Ele não tivesse amado primeiro. É o que ele diz ali em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos entregar essa resposta. Nós já temos essa salvação. Nós só não conseguiremos responder adequadamente se nós não tivermos essa salvação. Mas como essa salvação foi conquistada na cruz por Ele, nós podemos dar essa resposta. Devemos dar essa resposta. E a resposta é em função do amor que Ele demonstrou. A resposta não é, Senhor, eu te amo. Senhor, eu prometo te amar. Não, essa não é a resposta. A resposta é ação, da mesma maneira como a ação de Deus caracterizou o seu amor por nós. Por isso, nós precisamos entender a necessidade dessa resposta. Essa resposta em termos de ação. Ele já nos amou primeiro. Nem poderia partir de nós. E amando da maneira como Ele ordena que o amemos. Veja, Ele ordena que nós o amemos, mas não da maneira como nós desejamos e queremos ou achamos que deve ser essa resposta. Da maneira como Ele ordena. No principal de todos os mandamentos, o texto ali em Deuteronômio diz, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
e com todas as tuas forças. Claramente ele mostra o coração como sendo a sede das emoções, é o homem interior de natureza espiritual, ou seja, seus sentimentos, seu psique, a sua vontade. Amar a Deus com tudo isto, com todo o seu sentimento, com todo o seu fator emocional e com toda a sua vontade, com toda a sua alma. A alma é a essência do homem, aquela parte eterna, sobre a qual a morte não exerce influência. O seu entendimento é a parte racional, é a razão, é a sua inteligência, é a sua intelectualidade, é o quanto a pessoa se esforça em conhecer mais acerca da palavra, acerca dos propósitos de Deus, descobrir mais aquilo que o Senhor tem reservado para nós e tem prometido para nós e tem colocado à nossa disposição para usufruirmos. Além disso, com todas as nossas forças físicas, é o nosso engrenamento com as coisas materiais, com o nosso tempo, com o nosso planejamento, é o nosso ir, é o nosso fazer, enfim, colocar tudo isso como serviço de amor, amando a Deus através de amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as forças. Além disso, alegrando-nos no Senhor, cada vez mais, sendo alegres no Senhor. Mas, pastor, eu estou sentindo tantas necessidades, eu tenho tido problemas na área da saúde. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, em tudo dê graças. A palavra não menciona condições para que se esteja alegre, não menciona condições para ser grato. A palavra de Deus é clara em mencionar: sejam gratos, alegrem-se sempre, sejam gratos, alegrem-se sempre, alegrando com alegria interior, com o coração completo, aliás, com todo o homem interior, com todo o entendimento e mente e com todas as suas forças. Talvez um exemplo bastante ilustrativo para nós é o próprio salmista no Salmo 18, nos 2 primeiros versículos, quando ele diz com tanta força: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Continua dizendo: ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o baluarte, o meu baluarte. E no Salmo 116, de igual forma, coloca: amo o Senhor. Eu amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. E mais um serviço de amor que deve ir de nós para com o nosso Deus, em termos de materialização, santidade, ética, comportamento e compromisso. Ou seja, o Senhor ilustra de maneira muito clara como ele deseja que expressemos o nosso amor por ele, da mesma maneira como ele expressou por nós, em ação, em ação. Nada de eu sinto amor, não, eu amo porque eu faço, eu amo porque eu elaboro alguma coisa, eu faço porque eu amo. As duas coisas estão muito interligadas aí. Que o Senhor nos ajude a compreender como expressar esse amor da mesma maneira ou com dos mesmos moldes como Jesus expressou por nós, como Deus expressou e expressa por nós, entregando, dando de si como ele faz e como ele fez.
Feche os seus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor nos ilumine a mente e nos dê forças, nos dê entendimento e nos ajude a predispor o nosso emocional na direção disso. Obrigado, Senhor Deus, te pedimos, ajuda-me e ajuda-nos nessa tarefa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória. Da sua glória, da sua glória, da sua glória. Amados irmãos, estaremos juntos novamente no próximo domingo, permitindo o Senhor. Dia 21 nós iniciaremos a Escola Bíblica Dominical, que passaremos a chamar de SEB, Centro de Estudos Bíblicos. Falaremos mais sobre isso no próximo domingo. A lição que começaremos a estudar lá é a Bíblia que Jesus lia. Então aprenderemos tremendamente sobre as abordagens de Jesus, que são todas veterotestamentárias, porque no tempo de Jesus a Bíblia, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Vamos estudar muitos aprendizados neste primeiro trimestre acerca da Bíblia que Jesus lia. Estaremos juntos novamente, muita gente voltando. Não deixe de participar com a sua igreja neste próximo domingo também. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.